Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos estudar a nossa última lição. Quero agradecer a todos os meus irmãos e irmãs, obreiros e obreiras que têm nos acompanhado aqui nesse canal, em todos esses vídeos, em todo esse tempo aqui que nós estamos juntos aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus continue lhe abençoando a sua vida, a sua casa, o seu ministério e a sua família. Amém? Compartilhe também esse vídeo, Deixe o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda até mesmo para o crescimento do nosso canal. Porque isso aqui sendo bom para você, vai ser bom para outras pessoas também. Muitas outras pessoas vão ser alcançadas pela semente do Evangelho, a palavra do Senhor. Isso aqui é apenas um aperitivo, é apenas um preparo para a escola bíblica que se realiza presencialmente. Aqui na nossa cidade de Presidente Epitácio, nós temos em nossa igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, todos os domingos, às 8h30 da manhã, na rua Cuiabá 146. Você é o nosso convidado especial a estar conosco, ali em frente à Caixa Econômica Federal. E ali nós temos aula para todas as faixas etárias. E você que deseja também participar conosco na congregação de nossa igreja, onde nós estamos ali, aqui na Avenida dos Ipês, 11h17, também às 8h30 da manhã. Nós temos um café abençoado e 8h45 nós já vamos orar. E ali também nós já vamos estar dando abertura na nossa escola bíblica dominical. E desta feita nós estamos estudando, que já está finalizando esse trimestre, sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas como exemplos da palavra de Deus, a qual comentarista foi o pastor Elienay Cabral, a qual foi muito feliz em seus comentários falando sobre família, mais do que nunca assunto de muita relevância e muita importância. E a lição que nós tivemos, a lição passada, foi a lição de número 12, criando filhos saudáveis. Nós falamos sobre um exemplo de os pais de Jesus, a família sagrada. José, que foi o pai adotivo de Jesus, mas não deixou de cuidar dele, não deixou de alimentar ele, não deixou de dar nutrição, alimento e também proteção e segurança para Jesus. Por quê? Sendo Deus, ele também precisou, dos cuidados do seu pai. Ele precisava também mostrar a obediência aos seus pais. E ali mostramos sobre o crescimento de Jesus, que foi um crescimento saudável. Mas por que foi um crescimento saudável, Jesus? Porque, mas mesmo sendo filho de Deus, ele se humanizou. Mas por que Jesus cresceu de maneira saudável? Porque os seus pais ensinou, porque ele era obediente, e os pais ensinou ele a lei, a palavra do Senhor, e estar no templo servindo a Deus, como diz lá em Lucas 4:16, que ele foi à sinagoga segundo o seu costume, ou seja, já era um costume dele estar na congregação, já era um costume dele estar na casa de Deus, e que isso não venha nós fazer nós perdermos esse costume, como dizem Hebreus. Não deixamos as nossas congregações como é costume de alguns. Então, pais precisam não somente estar, mas também ensinar os seus filhos. Não mostrar o caminho, mas ensinar no caminho. Como diz Provérbios 22:6, ensinar o menino no caminho, ou seja, com ele. Por quê? Porque os pais são referências para os filhos. Mateus 13 diz, 55, não é este filho do carpinteiro? E Marcos diz, não é esse o carpinteiro? A mesma profissão do pai, ou seja, quando um filho faz coisa errada, a primeira coisa que as pessoas apontam são o quê? Os pais. Mas não é filho de fulano, não é filho de cicrano, e assim por diante. Por quê? Porque os pais são referências para o filho. Você que é pai, você que é mãe, você tem sido uma referência para o seu filho? Se você
manda ele à casa de Deus, você precisa estar lá primeiro. Se você manda o seu filho ler a Bíblia, ele precisa estar vendo você lendo. Se você manda o seu filho orar, ele precisa ver você orando. Porque os pais são referências para os filhos. E é isso que precisamos entender. Então Jesus cresceu, ali nós vemos em 4 áreas ali, de maneira tríplice, mas também na área social. Jesus cresceu, Jesus se desenvolveu. Que aí nós vamos encaixar na nossa lição de hoje. E veja que eles nem tocavam nos pais de Jesus porque eles eram referências. Ele era justo, não perfeitos, mas justo, procurar praticar a justiça. E aí nós falamos que Jesus cresceu socialmente. E aí nós entramos na lição 13, que é do dia 25 de junho de 2020, lê a nossa última lição, qual vai ter como título a família de Jesus, né? Também, mas agora vai falar sobre uma família de Betânia, não especificamente a família de Jesus, mas também vai falar sobre Jesus e uma família que era construída por 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. Então, vamos falar sobre o nosso tema, é a amizade de Jesus com uma família de Betânia. O nosso textual diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João capítulo 11, versículo 5. Verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, e é sobre isso, queridos, que nós vamos estar estudando neste momento, sobre amizade. Vamos estar falando sobre amizade, tá? Quando lá em Gênesis 3,15, Deus diz que por inimizade entre ti e essa semente. Veja que ali está falando da semente da serpente e a semente do Filho de Deus, a semente de Cristo, a semente da mulher. O pecado destrói amizades. O pecado destrói relacionamento. Como diz em Efésios capítulo 2, do 13 ao 15. Ali diz que nós éramos considerados como inimigos de Deus. O pecado, ele destrói relacionamento. Ele destruiu o relacionamento que já começou ali no Jardim do Éden. Mas o propósito de Cristo é que nós venhamos restabelecer novamente. E aí, nós precisamos entender, existe um comentarista, né, de um livro da área social, ele ensina assim, sobre a verdadeira amizade. A verdadeira amizade é o que? É você ouvir o que for preciso, dizer sinceramente o que pensa e permitir que a confiança e o respeito mútuo prevaleça. Então, essa é uma amizade verdadeira. O verdadeiro amigo, aquele que ama o seu amigo, o amor histórico, o amor de relacionamento com pessoas. É isso que nós precisamos entender. Então, precisamos criar, queridos, relacionamentos. Relacionamentos levam à mudança. Jesus, em seu ministério terreno, ele criou muitos relacionamentos. Jesus, como ser um ser social, ele criou relacionamento com todos os tipos de pessoas, prostitutas, pessoas endemoniadas. Ele procurava estar convivendo com pecadores, publicanos. Ele criou amizade com todos. Nós vemos, queridos, que isso é muito importante. Jesus, ele se fez carne, ele se humanizou. Alguns poderiam dizer, mas eu não tenho um amigo, meu amigo é Deus e pronto, eu não quero mais amizade com ninguém. Queridos, não faça isso. Tem pessoas que falam, não dependo de ninguém. Não é assim. Nós somos seres humanos, não depende do outro. O próprio Jesus, ele dependeu de amigos, ele dependeu de pessoas. Jesus andou em barco emprestado, querido, jumento emprestado. Até quando Jesus morreu em túmulo emprestado. Deus vem na minha mente agora isso aqui. Então eu estou falando, não está nos esboços, mas eu estou falando isso aqui. Dinheiro emprestado, pão emprestado. Somente a cruz foi dele. A cruz foi dele. Então precisamos entender que nesse mundo um precisa do outro. Eu preciso de você e você precisa de mim. Né?
precisamos estar o quê? Unidos, como diz o Salmo 133, que ali dá o exemplo do óleo e da água. Essa união, essa unidade, respeitando as diferenças das pessoas. Jesus, ele se fez carne, tinha corpo. Ele se humanizou, ele precisou estar ali em uma manjedoura. Alguém precisou receber ele ali. Jesus tinha corpo, alma, espírito. Jesus tinha sentimento, tinha vontade, tinha intelecto. Ele foi um ser humano comum. Quando falamos sobre amizade, queridos, e aí nós vamos entender que nós vamos ser unidos em Cristo. A nossa união em Cristo leva a outras amizades também, outros relacionamentos saudáveis. Vamos entender, quando falamos sobre amizade, precisa entender que existe o ponto positivo e o ponto negativo. Existe o ponto positivo e um ponto negativo. Tiago 4,4 fala: não podemos ter amizade com o mundo, com a sociedade corrompida, participar das mesmas coisas que ele. Então, nesse ponto é negativo. Mas existe a amizade, muitas amizades positivas na Bíblia e também negativas. Veja a amizade de Jonas com Davi, foram leais, amou como a sua própria alma. Não era um relacionamento amor-afetivo, como dizem alguns homossexuais. Não era isso. Era um sentimento de alma. Era uma ligação de alma. Amor como a sua própria alma. Ou seja, uma ligação de sentimento. Não era o corpo. E Jesus, ele se humanizou. Só que ele era 100% homem, 100% Deus. Como assim? Jesus se abdicou de alguns atributos divinos, mas ele não deixou de ser um ser divino também. Isso é chamado de união hipostática, que foi ali no concílio, né, de Calcedônia, em 451 depois de Cristo. Foi reconhecido ali a união hipostática. Ou seja, Cristo sendo Deus e divino também ao mesmo tempo. União hipostática. Então, precisamos entender, sendo Deus e homem, ele sentiu fome, sentiu frio, sentiu vontade, precisou de criar amigos também. Então, precisamos entender isso, queridos. Precisamos entender isso. E aí, queridos, nós vamos ver que Jesus, ele se encarnou, ele se humanizou. Alguns teve até dúvida em seu ministério, porque perguntavam, quem é este? E Jesus, então, até fez uma pergunta, quem disse ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas estão falando sobre mim? E muitos tinham dúvida acerca de Cristo. Um dia que era Elias, João Batista, um dos profetas. Mas Pedro ali, naquele momento, reconhece que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que se humanizou. Existe, né, um sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, ele disse que nós vemos, no século XIX, ali para o século XX, ele falando isso, nós vivemos uma sociedade que tem amor líquido, mundo líquido, relacionamentos líquidos, não tem algo sólido. E ele fala sobre amizade líquida. E nós precisamos, queridos, criar relacionamentos saudáveis. Precisamos criar relacionamentos saudáveis. Jesus, ele veio aqui à Terra, cumpriu o seu ministério. Dos 12 aos 30 ali, no anonimato. Depois ele aparece, ele é batizado ali por João Batista. Recebe o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. E entra ali, começa a praticar o seu ministério. Depois que ele se estabilizou também na sua família, começa a fazer a obra de Deus, começa a pregar, a chamar os discípulos, os 70, os 12, começa ali a pregar o reino de Deus. É isso que precisamos entender. Veja que aqui nós vamos ver o nosso tópico 1, né, vai falar sobre Jesus, a vida social de Jesus, foi um ser social. Ele criou, queridos, nosso tópico 1 item 1 vai falar aqui, que é o nosso propósito aqui também. Jesus foi um ser social. Nós vemos a lição passada. Ele cresceu socialmente. Para com Deus e os homens, ser social. Né? Sendo filho mais velho, né? Obediência aos pais. Jesus criou
relacionamento, conviver com as pessoas, tanto dentro da família quanto a de fora. Depois de deixar, né, ali a casa, a mãe e o pai, ele se dispôs ali, peregrinar pela Palestina, pregando, criando amizade, relacionamentos. E relacionamentos saudáveis. Queridos, eu e você precisamos criar relacionamentos. Jesus criou relações. Ele viveu ali em Nazaré, né, até os 30 anos. Depois deixou ali e começou a exercer o seu ministério, que perante ele era com 30 anos acima. Veja aí, José, Davi. Então, ele atraiu multidões, depois seguindo, né, esse projeto de Deus, esse projeto divino. Criou amizades com todos, sem distinção de pessoas. Isso nós vemos em Jesus. Então precisamos entender isso. E veja, queridos, que lá em João 15:15, ele diz, já não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tem chamado de amigos. Que aí fez revelar o que o Pai revelou para eles, a coisa de alguém que você tem intimidade, relacionamentos. Nós vemos no Salmo 2:12, fala sobre uma amizade, um beijo. Beijo fala de alguém que tem intimidade, que tem relacionamentos. Lá aí existe uma profecia do Salmo 41:9, que fala que aquele que estava próximo a ele, mas ali está se referindo a Judas. O Salmo 41. Olha o que vai dizer. Salmo 41, versículo 9. Diz assim: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o meu calcanhar. Aqui a oração do salmista, mas apontando para Cristo Jesus. A qual estava apontando para quem? Para Judas. Judas foi aquele que traiu Jesus, que valorizou mais as coisas do que o reino de Deus, porque avaliou para os pobres ali 300 denários, aquela ação daquela mulher, mas entrega a Jesus por 30 moedas de prata, preço de um valor de um escravo. Isto mostra que ele valorizou mais as coisas do que a pessoa de Cristo. E nós vivemos uma sociedade de inversão de valores, que estão amando mais coisas do que pessoas. Então precisamos inverter. Precisamos amar pessoas e usar as coisas. Mas hoje estão usando pessoas e amando coisas, amando dinheiro. Olha o que diz, querido. Por que Jesus chamou Judas de amigo, gente? Por que Jesus chamou Judas de amigo? Olha o que Judas fez. Lá naquele momento da ceia, ainda deu o pão para ele. Olha o que diz Mateus 26:50. Quando Jesus, né, vai ser entregue ali à prisão. Veja que Judas traiu com um beijo. 49, olha os 50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Jesus está falando: que você quer fazer alguma coisa? Já faça. Se já está no seu coração, faça isso. O que você veio fazer? Jesus já sabia, mas ele pergunta para ele. Então, olha só, parte B. Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mas olha o que Jesus fala. Amigo. Jesus chamou Judas de amigo. Judas teve o melhor pastor, Jesus, o melhor ensinador. Foi chamado por Jesus. Conviveu com ele no ministério de confiança, que era o tesoureiro de Jesus, gente. E Jesus ainda chega chamando ele de amigo. Por que Jesus chamou Judas de amigo? Para mostrar que jamais mudou. Olha só, é a pergunta que eu estou respondendo aqui. Para mostrar que ele jamais mudou em relação a ele. Jesus está dizendo assim: Judas, foi você que mudou. Foi você que quis ser assim, não fui eu. Eu continuo com a minha amizade com você. Olha só, gente, isso é muito forte, isso é muito profundo. Para mostrar que jamais mudou em relação a ele, mesmo tendo feito o que ele fez. Se Jesus
tivesse chamado ele de ladrão, outras coisas, ele estaria ofendendo a Judas. E Jesus não queria isso. Jesus não ofendia as pessoas. Se existia alguém que tinha ética, era Jesus. E muitas pessoas, quando tem alguém que ele tem a inimizade, que já não pode ter, que alguém que é inimigo dele, que ele sabe que é inimigo dele, ele começa a criar tumultos, começa a xingar, começa a caluniar as pessoas. Isso é falta de ética. E começa muitas vezes para as redes sociais falar de um e de outro e detonar aquelas pessoas que eles não gostam, que são inimigos dele. Olha o exemplo que Jesus fez com o inimigo, queridos. Porque Jesus chamou Judas de amigo para mostrar para Judas que ele jamais mudou em relação a ele mesmo, tendo Judas feito o que fez, traído, vendido. Jesus está dizendo aqui, eu estou aqui, eu não mudei em relação a você sobre o que você fez. Para mostrar o que está nele em relação a Judas não mudou. E ele também não queria ofender. Jesus está dizendo assim para Judas, eu não mudei acerca de você. Foi você que mudou. Foi você que não quis amizade, a minha amizade. Ou seja, eu tenho um caráter da minha amizade com você, independente de você. Vocês entenderam o que levou Jesus a chamar Judas de amigo? E aí nós vemos que dessa família, vamos estudar aqui sobre esses 3 irmãos, que não sabemos se os pais estavam em outro lugar ou se já havia morrido, que é o que nós podemos se deduzir aqui, porque nem se faz menção. Os pais morreram cedo e ficando essas 3 famílias, que Marta, provavelmente a dona da casa, né? Porque o verso 38 diz que Lucas 10:31 recebeu em sua casa. Veja que essa família foi uma família, tópico 1, item 2, uma família hospedeira. Ou seja, Marta hospedou Jesus em sua casa. E assim, é uma lição para mim e você. Você tem hospedado Jesus em sua casa? Hoje aqui a casa comparada com a minha e a sua vida. Nós somos a casa de Deus, mas também nossa casa, no nosso dia a dia, em nossa sociedade, mas especificamente em nossa casa. Porque muitos querem Jesus somente dentro da igreja, dentro de 4 paredes da igreja. Esquece que Jesus quer hospedar na sua casa também. Muitas vezes só lê a Bíblia na igreja e não lê em casa. Só ora na igreja e não ora em casa. Não é isso. Jesus também quer hospedar na sua casa. Item 3 fala, Jesus recebido por essa família. Veja só, Jesus recebido por Marta e Maria e Lázaro, na aldeia de Betânia, que ficava do outro lado do Jordão, onde existiam as festas, na noção passada, em Jerusalém, as pessoas iam. Muitos iam ali para Jerusalém, cortando pela Peré, ali próximo ao Jordão. E veja que essa aldeia aqui ficava ali próximo, no caminho que ia para Jericó também, que era muito perigoso. E devido às festas, muito ficava ali nessa aldeia em Betânia. E Jesus não cortava a volta, ele ia pelo caminho reto. E chegando ali em Jerusalém, ele já tinha esse lugar para ele ali na aldeia, que é chamada aldeia de Betânia, que ficava a 2.700 metros de Jerusalém. E aí nós vamos perceber que nós vamos ver aqui uma atitude de Marta e uma atitude de Maria. Jesus aproveita suas caminhadas para estar na casa de seus amigos. Só que o tópico 2 vai falar, fruto dessa amizade com Jesus. Primeiro, desfrutou da sua presença. Desfrutou da presença real do Filho de Deus. Quem aceita Jesus em sua casa, ele tem a presença de Deus. Não aceitou qualquer um, mas aceitou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O tópico 2, o item 2 fala desenvolvimento espiritual, ou seja, quando nós recebemos Jesus em nossa casa, em nossa vida, nós vamos desenvolver espiritualmente. Ele quer que eu e você desenvolva espiritualmente, queridos. Você tem desenvolvido espiritualmente?
Porque dentro dessa casa que é recebido, nós vimos aqui por 3 vezes, né? Por 3 vezes, mostra Jesus com essa família. A primeira vez vemos ali em Lucas 10, depois vemos em João 11, depois João 12. E dessas 3 vezes nós vemos ações diferentes, tanto de Marta quanto de Maria. Veja que lá, quando Jesus estava na casa, Marta recebeu. Não podemos criticar Marta. Veja que Maria também aos pés de Jesus. Então mostra que Marta também estava, mas chegou-se um momento que ela se distraiu. Ela se distraiu. Mas veja que Maria está em Lucas 10, sempre está aos pés de Jesus. Você vai ver 3 vezes. Em Lucas 10, ele está aos pés de Jesus. Para quê? Para aprender. Em João 11, ela está aos pés de Jesus para chorar por causa da morte do seu irmão. Adorar a ele, está aos pés dele. E João 12, há uma ação ali, que ela está ali para agradecer. Veja que fizeram uma ceia ali para agradecer o que Jesus fez acerca de Lázaro. Você e eu precisamos estar aos pés de Jesus para o nosso desenvolvimento espiritual. Veja que Lucas 10 está aos pés para aprender da palavra, para chorar, adorar e agradecer a Deus. Mas não podemos desprezar a ação de Marta, queridos, porque o item 13 aqui fala de um serviço concreto. Marta, ela apenas se distraiu ali. O que não é o certo, mas ela foi para receber Jesus, dar um tratamento melhor. Ela se distraiu por alguns momentos ali. Temos que trabalhar sim, temos que fazer o reino de Deus, trabalhar para o Senhor. Mas não podemos esquecer de priorizar o reino de Deus, priorizar o reino de Deus. Mateus 6,33. Precisamos ter prioridade no reino de Deus. E ali Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte, está aos pés de Jesus. Precisamos tomar cuidado com 2 coisas, queridos. Com o ativismo religioso eclesiástico e com a letargia ministerial. Precisamos tomar cuidado para não ficar muito envolvido em serviço, e esquecer de orar, ler a palavra, buscar o Senhor, visitar os enfermos, visitar os irmãos. Cuidado para não entrar num ativismo religioso eclesiástico. E há muitos que estão entrando por esse caminho de ativismo religioso. Isso é um perigo porque pode entrar no fanatismo. No fanatismo religioso também. Só que também tem que tomar cuidado com a letargia ministerial. Você deixar de fazer alguma coisa, trabalhar em prol do reino do Senhor. Precisamos saber que essa recepção de Jesus ali tem um aspecto social e caráter espiritual. Enquanto os irmãos, os próprios irmãos de Jesus rejeitou, veja que essa família aceita, ele sempre visita ali. Na última semana, né, antes de sua morte, vamos ver lá em João 2, ele está ali. Eles fazem uma ceia ali em forma de gratidão. O tópico 3 fala lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor, uma história de devoção. Compreender um ao outro. Item 2. Compreender um ao outro. Precisamos compreender. Tem pessoas que estão servindo, mas também estão adorando a Deus, queridos. Alguém tinha que fazer a comida. Lá em João 12, Marta está servindo. Alguém tem que fazer a comida, ué. Não é pecado e não é errado, mas o que podemos entender é que temos que priorizar o reino de Deus. Jesus queria que Marta deixasse aquele negócio de louça ali ou comida ali para lá. Depois você faz, vem aqui agora ouvir a palavra. É isso que ele chega dizendo, que Maria escolheu a melhor parte. Tem pessoas que servem com as mãos, outra vai com o coração. Precisamos entender, a verdadeira amizade é compreender um ao outro. Uma era mais sossegada, tranquila, contemplativa, silenciosa. Né? A outra era mais, né, com emoção mais intensa, né, mais direta, franca. O tópico 3, precisamos entender o que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor, compreender um ao outro. O item 3 fala ponderar quanto aos cuidados da vida. Temos que suportar, queridos, a diferença um do outro. E essa é o fruto desse relacionamento.
Precisamos ter equilíbrio. Precisamos suportar as diferenças. Essa é a verdadeira amizade. E existe um louvor da harpa dos ventos que diz: quão bondoso amigo é Cristo. Queridos, vamos criar bons laços de amizade e relacionamentos. Não significa você concordar com a pessoa, mas cria laços de amizade. Cria laços de amizade. A começar pelo reino de Deus. Primeiro começa com Jesus. Se você tiver Jesus como seu melhor amigo, no momento do desespero, como diz lá em João 11, elas nem pediram, só apenas falou que Lázaro, estava enfermo e precisava. Elas nem, depois de 4 dias, que ele morreu. Ela só chega e vai até Cristo e notifica. Porque sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. Jesus sabe a minha e a sua necessidade. Amém?